Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 2, a partir do verso 1, diz assim o texto: Eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Só me fez concluir que do riso o que sobra é a tolice, e da alegria o que resulta é o vazio. Então decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância, procurando, entretanto, manter mente e coração sob a liderança da sabedoria. Eu desejava descobrir o que de fato vale a pena debaixo dos céus, durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Depois concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas, construí palácios para mim mesmo e plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Além de toda essa criadagem, tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro, riquezas sem conta dos reis das províncias. Escolhi os melhores cantores e cantoras e servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. De tudo quanto os meus olhos e meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo o que as minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. Contudo, comecei a refletir sobre a relação que há entre a sabedoria e a loucura. Ora, o que pode realizar o sucessor de um rei, a não ser repetir o que já foi feito? Observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, assim como a luz é mais benéfica que as trevas. Entendi que o sábio tem olhos que enxergam melhor e além, mas o tolo tateia pelas trevas. Entretanto, notei que ambos têm a mesma sorte. Diante disso, pensei mais profundamente: ora, se o que acontece ao insensato acabará ocorrendo comigo, que proveito tive eu em alcançar a sabedoria? Então retruquei a mim mesmo: vê, isso, semelhante a tudo mais, é pura vaidade, não faz sentido. Assim nem o sábio nem o insensato serão lembrados para sempre pelas gerações futuras. Ambos serão simplesmente esquecidos no tempo. Mas como pode o sábio morrer da mesma maneira que o insensato? Detesto a vida, pois vejo que a obra que se realiza debaixo do sol é árdua e desagradável. Tudo é um vazio só, correr atrás do vento. Detesto todo o trabalho com que me afadigo diariamente, pois tenho de deixar tudo ao meu sucessor. Quem sabe se ele será um homem sábio e honesto? Todavia, ele será o verdadeiro dono de todo o trabalho que realizei com extremo esforço e sabedoria debaixo do sol. E isso também não faz o menor sentido, é vazio. Desprezei a vida e entreguei meu coração ao desespero, tudo por causa do trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol, para concluir que foi nulo. Ora, tudo é um absurdo. Há quem trabalhe com sabedoria, conhecimento e sucesso.
e deixe sua porção como herança a outro que não trabalhou. Isso também é vaidade e grande injustiça. Sendo assim, o que resta ao homem de todo o trabalho e ansiedade com que o seu coração se afadigou debaixo do sol, durante todos os seus anos de vida, o trabalho humano é pura dor e tristeza. Mesmo durante a noite, a sua mente não repousa tranquila. Isso, de igual modo, é nulidade e vazio. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo esses prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegria sem que tudo isso venha de Deus? Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isso é vão e frustrante. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Num texto cheio de riqueza, que para explorar a gente precisaria passar aqui uns 6 meses, pegando versículo por versículo e trabalhando intensamente, mas que eu desejo que essa manhã não seja apenas a experiência do sábio, da sua própria existência, mas que isso salte das páginas desse livro, ganhe concretude, vida, consistência, propósito, desdobramento na sua própria vida. Eu tenho certeza que você está acompanhando aí as notícias do mercado e essa semana um número aí salta aos nossos olhos, 11,5 milhões de pessoas desempregadas, uma queda brutal na indústria automobilística, tivemos um recuo drástico na venda de veículos, e essas indústrias da construção, indústria automobilística, tudo isso tem uma cadeia de empregos associada, e certamente por conta disso a gente está vendo aí tanta luta, tanta dificuldade, tanta recessão, tanta inflação. O saldo desse tempo difícil que nós estamos vivendo no nosso país. E, obviamente, isso se desdobra diretamente na vida das pessoas. Eu tenho certeza que você tem alguém próximo a si, vivendo nesse momento com dificuldades profissionais, aí, financeiras, talvez seja um irmão, talvez seja um primo, uma tia, talvez seja o pai, a mãe, o filho, ou talvez seja até você mesmo. Eu tenho aconselhado muitas pessoas enfrentando dificuldades, seja pessoalmente, seja pelos canais aí virtuais, crises de todo tipo, e um dos graves motivos de separação, talvez o principal deles, aí, estatisticamente falando, seja crise financeira, muito mais do que se imagina, e surpreendendo aqueles que talvez pensem que adultério seja o top one, mas não é. Tenho encontrado pessoas com processos de falência nas suas companhias, tenho enfrentado também dramas de alguns que estão endividados. Problemas financeiros geram um transtorno muito grande na vida, e é preciso muita cautela, muito equilíbrio, muita paz de espírito para lidar com situações dessa envergadura. E eu estou agora, em novembro, completando 30 anos de profissão. Parece que foi ontem que eu cheguei ali no Banco Banorte, com a cara e a coragem, 18 anos de idade, e procurei o chefe do setor de compensação na empresa de tecnologia do banco, que era a BSM, e me apresentei para o meu primeiro dia de trabalho. De lá até aqui foi uma jornada
muito grande. Muito estudo, muito trabalho, muitas madrugadas dentro de CPD, muitos finais de semana, muitas viagens, muitos cursos, muitas palestras, desafios enormes. E hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço muito a Deus, porque eu me considero um profissional muito bem sucedido naquilo que eu me propus a fazer, naquilo que eu me determinei a executar, e eu posso lhe dizer que eu colhi aquilo que eu plantei. Sei que ainda me restam aí mais anos produtivos, né? Estou chegando aos 50 e a curva começa agora a ser descendente, então eu não consigo fazer o mesmo volume do que eu fazia antes, mas eu consigo fazer melhor porque eu aprendi, eu acumulei experiência, eu acumulei sabedoria. Mas eu imagino aí que ainda tenha talvez uns 15, 16 anos aí para completar 65 produtivos. Depois os demais, na sequência desse, já serão sofridos. Aí eu vou virar só um conselheiro. Quero ficar só dando conselho porque acho que não vou ter mais tanta energia. E aí as pessoas me perguntam aqui e ali, como é que você conseguiu coadunar? Como é que você conseguiu harmonizar a sua vida profissional com a sua vida ministerial? Como é que você consegue ser um executivo e um pastor? Como é que você consegue desenvolver uma musculatura espiritual e, ao mesmo tempo, ter desenvolvido uma capacidade profissional? Afinal de contas, eu tive a chance de fazer 3 cursos diferentes. Comecei na área de exatas, em ciência da computação, com formação em análise de sistemas, na Universidade Católica. Depois mudei de um extremo para o outro, fiz teologia num seminário episcopal e, na sequência, fiz filosofia na Universidade do Sul de Santa Catarina. E ainda fiz uma pós-graduação em marketing, ainda queria estudar mais, estou em busca de achar tempo para fazer aí uma pós em ciência da religião. Eu acho que a gente tem que continuar progredindo. E aí as pessoas dizem, mas como é que você consegue equilibrar essas duas coisas? Como é que você consegue fazer com que esses dois mundos que não se tocam, que não conversam, possam se dar assim tão harmonicamente? Ora, porque na minha visão sobre profissão, talvez seja bem diferente da visão de muitas pessoas religiosas. E eu penso que não há qualquer atrapalho, nem há qualquer empecilho em você pescar peixes e pescar homens. As duas coisas podem ser feitas sem qualquer tipo de dificuldade. E é sobre esse tema que eu queria essa manhã compartilhar com você, mas não queria fazer isso sem lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Meu Pai, nós estamos vivendo, sobretudo no nosso país, esse tempo tão difícil de desemprego, de crise, de encolhimento da indústria, de recessão, de inflação alta, de PIB negativo, e tudo isso tem um reflexo direto na vida das pessoas, nas famílias, na capacidade de realização, na capacidade de concretização de sonhos, de esperanças. Temos tido contato com tanta gente sofrendo, com tanta gente inquieta, com tanta gente insegura, com tanta gente experimentando dificuldades das mais diversas. E essa manhã, nessa reflexão, eu te peço que tu fales conosco, nos alargue mente e coração para entendermos a tua palavra e, sobretudo, nos desafie, nos instigue a um posicionamento diferente, de tal forma que nós possamos reescrever histórias, que nós possamos escolher, fazer novos caminhos, escrever novos mapas, tomar decisões que são inadiáveis. Isso é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. O livro de Eclesiastes, teólogos são concorrentes em afirmar que foi escrito
cerca de 900 antes de Cristo. O título grego fala que o livro é o discurso de um sábio, de um homem maduro, que já na sua última estação de vida outonal, se debruça para compartilhar as suas experiências de vida. O sábio se apresenta como tendo sido rei de Israel e tendo governado em Jerusalém. Há controvérsias sobre Salomão ter escrito ou não de fato esse livro. Alguns acham que a linguagem não é compatível com o período de 935 a.C., mas talvez mais à frente, já tendo contato com as filosofias gregas. Eu particularmente não me preocupo com essa questão, uma vez que era muito comum na antiguidade que pessoas escrevessem um livro e creditassem a sua autoria a uma outra pessoa. Isso não era tido como fraude, isso não era visto como quebra de direito autoral, nada disso existia. Portanto, tendo sido Salomão ou não, muito provavelmente, Salomão é a inspiração do livro. Mas eu vou partir do pressuposto que tenha sido o rei de Israel, filho de Davi, que viveu uma experiência particular, que se permite subir no observatório da vida e olhar para a existência por todos os prismas, por todos os ângulos. E esse capítulo 2 nos oferece um banquete em termos de conhecimento, de experiência, e pode essa manhã nos ajudar muito e nos ensinar. O texto começa dizendo que Salomão experimentou 3 coisas na sua vida, às quais ele se entregou com volúpia, com intensidade, com paixão, com prazer, sem medidas. É uma espiral que se adensa, e ele diz que isso tudo começa na busca pelo prazer. Esse é um homem que quer experimentar prazer, ele quer ser feliz, ele quer ter alegria, ele quer desfrutar de tudo aquilo que a existência possa lhe proporcionar, e ele diz isso no verso 1 logo desse texto, dizendo que buscou conhecer todas as alegrias e prazeres da vida, mas isso não lhe foi suficiente, isso não lhe pacificou o coração, isso não lhe deu uma quietude de alma, isso não lhe deu uma satisfação existencial, ele ainda é um homem fastioso, ele ainda se percebe um homem incompleto, ele ainda sente uma inquietação noturna, ele ainda é visitado por um vazio que não tem explicação, ele ainda não consegue se sentir realizado. E aí no verso de número 3, essa espiral continua se adensando, e ele diz que agora ele se debruçou, ele buscou, ele se sentiu desafiado a fazer coisas extravagantes. E aí ele diz que um dos motores dessas extravagâncias é do vinho. Ele era um apreciador da boemia, ele é um apreciador daquele torpor que a bebida promove, mas ele diz que não perdeu com isso a sua sabedoria. Então, Salomão não é um homem dado à embriaguez, Salomão não é um homem que se permita perder a sua lucidez, ele não é um homem que está em busca de encontrar um escapismo da vida. Pelo contrário, ele diz que se entrega à bebida, mas sem perder a sabedoria. Ele quer ficar naquele estado gostoso de analgesia. E aí ele diz que nessa segunda experiência, nessa segunda viagem que ele se propõe, ele se dá a coisas extravagantes. Ele se permite fazer coisas que talvez o bom senso e a sensatez não recomendem. Ele passa a realizar aquilo que talvez a moral e os bons costumes não recomendem. Ele entra por vias perigosas. Ele passa a escolher estradas que não estão pavimentadas. E talvez esse período que Salomão relata tenha sido ali o período da sua juventude.
Naquela época em que você pensa menos e age mais, em que você não é tão consequente, que você não está preocupado com aquilo que virá, que você não é dado a muito plano, que você se sente mais confiante para realizar algumas coisas e se permitir ser impulsionado pelo coração. Essa é a segunda espiral que ele vive. A terceira espiral aparece no verso de número 4. E ele diz, olha, depois de buscar o prazer, a alegria e os prazeres todos da vida, depois de fazer coisas impensáveis e extravagantes, inclusive me dando a bebida e a boemia, inclusive fazendo aquilo que para outros era impensável, eu entrei num terceiro estágio da minha vida que eu me lancei agora no trabalho. Me tornei um homem de realizações. Eu me tornei alguém devoto ao produzir. E aí ele começa, a partir do verso de número 4, citando uma lista de realizações que eu particularmente conheço os maiores empresários desse país, conheço boa parte dos governantes aí de grandes corporações, conheço alguns políticos de envergadura, mas nunca vi ninguém com o perfil, o currículo de Salomão. Ele diz no verso 4 que começou a construir coisas extraordinárias. Ele é um empreiteiro de sucesso. Ele constrói aquilo que ainda não havia sido visto. Inclusive aquele templo que se torna uma das grandes maravilhas da antiguidade, o templo de Salomão, não é esse que o Edir Macedo fez, esse é um projeto mal acabado, mal feito, pequeno, mas o de Salomão mesmo era uma coisa extraordinária. Depois, no verso 6, ele diz que construiu reservatórios para irrigar os seus bosques, ou seja, ele fez obras extravagantes. Ele construiu aqueles empreendimentos que eram impensáveis. Ele tinha tanta grana que podia financiar, que podia bancar construções que se projetassem para a história. No verso 7, ele diz que se torna um grande empresário, dono de uma holding, e ele diz, tenho muitos escravos e tenho muitas escravas, eu tenho muitos funcionários, eu tenho tantas empresas que eu já não sei mais nem quantos profissionais dependem do meu caixa, da minha capacidade de gerar recurso, da minha capacidade de promover a contratação de outros empregados. E aí ele se torna então esse grande homem que comanda um conglomerado. No verso de número 8, ele entra pelo mercado financeiro. E aí ele diz que tem muito ouro, tem muita prata, ele se torna um investidor no mercado de ações, ele é o sujeito que acompanha a Nasdaq, ele está atento, antenado com Wall Street, com os mercados mundiais, ele se torna um financista, ele é um homem que tem muita riqueza. E ainda no final do verso 7, diz que ele entrou também no mercado da agropecuária. Ele se torna um criador de bois, de ovelhas, ele se torna um grande pecuarista, muito maior do que o dono da Friboi. Ele tinha uma capacidade empreendedora invejável. E por último diz que ele entrou no mercado do showbiz. Ele entrou no mundo do entretenimento, ele passou a se prover de cantores e de cantoras e de boa música e de bons empreendimentos na área da diversão. Ele certamente tinha um estúdio de gravação do último modelo, ele conseguiu patrocinar os melhores artistas do mercado, ele criou o X Factor na Palestina, lançando os cantores de sucesso. Portanto, Salomão é esse sujeito que onde ele põe a mão, vira ouro. Ele é o Midas do mundo antigo. Ele é um cara que transita em todas as áreas. Ele é um sujeito com habilidade de realização sem precedentes. Ele profissionalmente é um cara bem sucedido. Não há nada que ele queira fazer que ele seja impedido. Não é uma questão de grana, porque ele pode financiar qualquer coisa. E ele tem experiência em várias cadeias da economia. Ele
participa de setores diferentes, de tal forma que se um setor não vai tão bem, um outro pode estar fazendo o suprimento de tudo aquilo. E ele chega no verso 10 e diz assim: olha, nada que o meu coração desejou, eu privei ele. Ou seja, esse é um homem que se entregou a tudo. Esse é um homem que se permitiu tudo. Esse é um homem que não conhece não. Esse é um homem que não conhece limite. Esse é um homem que não conhece fracasso. Esse é um homem que não conhece o que é falência. Esse é um homem que jamais sonhou com alguma coisa que ela não pudesse ser feita, realizada, empreendida, materializada, concretizada. O trágico dessa história é que esse homem, com toda essa capacidade, com todas essas realizações, com todas essas experimentações, chega no verso de número 11 e diz assim: olha, tudo isso que eu fiz não tem nenhum sentido, isso não tem nenhum significado. Para lhe ser muito sincero, isso tudo é loucura, é tolice, é bobagem, é correr atrás do vento. Qual é a explicação para um negócio desse? Como é que um cara de sucesso como esse não se sente feliz? Como é que um cara com tanta grana, com tantos palácios, com Ferrari na garagem, com jatinho na pista, com a possibilidade de pegar um avião e jantar em Paris, com a possibilidade de não haver nada numa vitrine que ele não possa comprar, como é que um sujeito que não tem preocupação com nenhuma das questões que os mortais normais se deitam com elas e reviram nas suas camas, por que esse sujeito não se dá por satisfeito? Por que ele não é feliz? Porque ele não está saciado? Por que há ainda uma fome na sua alma que parece que não pode ser satisfeita, a não ser com a terra da sepultura? Essa é a inquietação de Salomão, e essa é a inquietação de muita gente que eu conheço, que eu encontro, e que por vezes eu aconselho. A crise de Salomão talvez seja a sua crise. No outro lado da moeda, talvez você também esteja vivendo um momento profissional difícil. Talvez você, diferentemente do sábio de Israel, esteja tendo dificuldade de colocar comida na sua mesa, dificuldade de pagar as suas contas, de honrar com seus compromissos. Talvez você não tenha sido bem sucedido naquilo que você escolheu fazer. Talvez o mercado que você apostou não seja um mercado favorável. Talvez você não tenha se preparado o suficiente. Ou talvez você seja, ao contrário, qualificado demais. Há sempre um humor muito particular no mercado, que tanto pode atrair e empregar pessoas, como pode afastar e demiti-las. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu queria tirar dessa experiência desse homem, nessa leitura desse capítulo 2, no qual nós chegamos à metade, num estilo muito próprio, quase num epicurismo judaico, numa fala que você sente um pouco do pessimismo, da decadência, e ele passa a partir do verso de número 12, a dizer que todas essas realizações e que todas essas coisas não têm sentido, não têm propósito, não têm significado. E apenas na conclusão, no final do texto, é que ele coloca, ele introduz, ele acrescenta o elemento que faltava para que todas essas dimensões da vida pudessem ter algum proveito, encontrar algum propósito, ganhar algum significado. Mas antes de voltar à segunda metade desse texto de Salomão, eu queria falar um pouco para você sobre a sua profissão. Eu queria falar um pouco sobre como talvez a sua cultura profissional ela tenha se formado, principalmente se você é oriundo
de crenças religiosas, de instituições religiosas. Isso pode não parecer, mas teve uma influência direta no seu pensamento profissional e talvez até na maneira como você se dedicou à sua profissão. No mundo ocidental, nós somos herdeiros da cultura helênica, do mundo grego. Nós fomos muito influenciados pelo pensamento, pela filosofia grega. E é importante você entender que nesse mundo ocidental, que é influenciado por essa cultura, o trabalho é visto como um mal necessário. O trabalho é visto como uma coisa que não produz alegria. O trabalho é visto como uma coisa da qual não se pode ter prazer. O trabalho é visto como um fardo. O trabalho é visto como uma maldição. Platão chegava a separar as dinâmicas e as realidades materiais e imateriais. E ele dizia que as coisas boas, as coisas belas, as coisas puras, estavam no mundo superior, que ele chamava de mundo das imagens perfeitas, mundo das ideias. E que as coisas do mundo material eram uma réplica mal feita, era uma símile inacabada, que todas as coisas do mundo material eram as coisas imperfeitas, as coisas nas quais não havia proveito, as coisas das quais não se pode buscar alegria. Aristóteles chegava a dizer que o trabalho era um descontentamento. Afirmava que o homem não havia sido criado para o trabalho, mas para a contemplação. E em Esparta, por exemplo, era proibido trabalhar. Então você imagine uma sociedade que vai se construindo a partir do pressuposto de que o homem, na sua melhor forma, é um homem contemplativo, que o trabalho é um negócio que atrapalha, que o trabalho é algo que dificulta, que afasta você do prazer e da verdadeira sabedoria. É sob esse pensamento, é sob essa matriz que a filosofia vai se desenvolver. Por isso que você vê depois nos estoicos, nos epicureus, que são correntes filosóficas que perpassam e entram, saem do mundo antigo e conseguem adentrar na Idade Média, você vai ver que essas filosofias, elas dão muita ênfase ao ascetismo, à sublimação, à meditação, ao transe, ao afastamento das coisas materiais. São todas correntes de pensamento muito voltadas à elevação para esse mundo superior. Nada diz respeito ao mundo material. E aí o que acontece? No século V, quando a gente sai do mundo antigo, e aí já entra na Idade Média, com a falência do Império Romano, você tem agora o apogeu da igreja cristã, que, superado aqueles primeiros séculos, onde o cristianismo é uma religião marginal, onde os discípulos de Jesus são vistos como subversivos, a igreja começa a ganhar corpo. No século, já final do século III, ela se institucionaliza, vira a religião oficial do império, ganha envergadura, e com a morte desse império e desse mundo antigo, surge na Idade Média uma nova potestade empoderada, que é a igreja. A igreja, portanto, é a grande guardiã desses valores e dessas tradições romanas. A igreja é quem guarda tudo isso. A igreja se torna o repositório dessas ideias do pensamento helênico, só que elas vão sendo convertidas à fé. Então você vai tendo agora uma apologética, uma defesa, né, das verdades de Deus sendo feitas pela igreja, repaginadas por pensadores, por filósofos e por teólogos cristãos, mas tendo como matriz o pensamento grego. Daí você vem
o neoplatonismo, daí surgem aquelas ideias de que o verdadeiro valor das coisas estão na busca da vontade e do desejo de Deus. Portanto, o que dignifica o homem, o que eleva o homem agora é o trabalhar para Deus, é o servir a Deus, é o evangelizar conforme a vontade de Deus, é o adorar a Deus, é o ensinar e estudar as coisas de Deus. E aí os artesãos, os agricultores, os ferreiros, as pessoas que tinham suas profissões, eram vistas como pessoas de segunda classe, gente de segunda categoria, porque é gente que está envolvida com o trabalho, e com esse trabalho mundano, esse trabalho que não exalta, que não dignifica, que não faz você um sujeito conectado com o sagrado, com o divino. E é sobre essa égide que o pensamento medieval vai se desenvolver numa Europa agora imperialista, e obviamente isso tem os seus propósitos. Quanto mais ignorante as pessoas forem, quanto mais serviçais as pessoas forem, mais fácil será manobrá-las. Quanto menos capacidade de crescer, de desenvolver, de produzir elas tiverem, mais subservientes serão, mais fáceis de serem controladas, tanto pelo poder político, quanto pelo poder religioso. Que vocês sabem, eu já tenho ensinado que essas duas potestades sempre, de alguma forma, caminharam juntas e mantiveram uma relação promíscua. Portanto, é dentro dessa cosmovisão que o mundo ocidental vai se desenvolver. E esse pensamento começa a ser quebrado no século XVI, quando vem a Reforma Protestante. A Reforma Protestante inaugura um capítulo no Ocidente que vai mudar essas questões ligadas ao trabalho, à profissão, à produção, porque Calvino, com a sua teologia da predestinação, começa a ensinar que uma das formas de você saber se você é predestinado ou não, se você será salvo ou não, é a prosperidade. Se você for um homem próspero, é porque você será salvo. Você é um homem abençoado, tudo que você faz dá certo, tudo que você empreende funciona, e essa é uma das maneiras de saber que Deus está com você. Portanto, no mundo protestante, essa cosmovisão medíocre, essa cosmovisão que afasta o indivíduo do saber, do trabalho, da produção, do acúmulo, da renda, ela vai sendo sucessivamente minada e destruída, e vai surgindo um novo pensamento. Max Weber, sociólogo que escreve uma obra que todos deveriam ler sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, fala em detalhes sobre como esse pensamento do Ocidente agora começa a ser influenciado por uma nova perspectiva. E, curiosamente, os países que mais se desenvolveram na Europa são países de matriz protestante, que começaram a assumir o protagonismo, e aqueles países de crenças católicas começaram a ser passados para trás. Uma nova visão começa a se estabelecer, na qual o trabalho é algo imprescindível. Por quê? Porque com o trabalho agora, você glorifica a Deus. A prosperidade é um sinal da glória de Deus, da bênção de Deus. E o homem a quem Deus ama é abençoado. E, portanto, esse sistema começa a ser quebrado, e aí ele ganha um novo impulso, aí já no século XIX, Reforma Protestante, século XVI, na sequência vem a Revolução Industrial, que aí vai alterando toda a matriz produtiva europeia, né, na forma da produção agora mecanizada, com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, aí vai mudando todo esse panorama. E no século XIX, aí você já tem um outro pensamento que se associa a esse, que é o materialismo histórico de Karl Marx,
onde ele vai falar das relações entre a burguesia e o proletariado. Ele vai fazer um culto ao trabalho. Ele vai falar que o trabalho é a única forma de dignificar o homem. Ele tira a figura de Deus, porque Karl Marx é ateu. Ele diz, não é Deus quem dá significado à existência. Quem dá significado à existência é o trabalho. São as relações do trabalho que podem dar ao homem alguma possibilidade de realização. Portanto, há uma compensação, há uma quebra desse pensamento medieval que vinha lá desde os gregos e que a igreja se propôs a mantê-lo com os seus próprios interesses. Ele é duramente atingido pela reforma protestante e, na sequência, pelas filosofias de Karl Marx e de Engels, aí já século XIX, uma vez que Marx viveu na França, depois foi exilado, foi para a Inglaterra, e o seu pensamento, então, é difundido por toda a Europa e chega em todo o Ocidente. Agora nós, eu e você, meu irmão, de forma muito simplista, que eu fazendo um resumo aqui, o mais que eu posso, nós fomos influenciados pelo cristianismo ibérico, fomos colonizados pelos portugueses, recebemos a influência católica romana. Portanto, é fácil agora você, conhecendo um pouco dessa história, ainda que muito resumidamente, você entender por que o brasileiro acha que trabalho é uma desgraça. O brasileiro não quer trabalhar, ele quer ganhar na loteria. O brasileiro não quer trabalhar, ele quer se aposentar, ele já está pensando hoje como é que ele vai fazer para se aposentar amanhã. Por isso que essa dificuldade tão grande de tratar esse problema do INSS. O brasileiro, ele quer um político para arrumar um emprego, para ele ganhar muito e não fazer nada. E daí, desse tipo de composição mental que habita o inconsciente coletivo há 5 séculos na nossa nação, você começa a entender um pouco porque que nós somos um dos países mais atrasados do mundo. Se você colocasse a Alemanha no Brasil, não tinha para a China, não tinha para Estados Unidos, não tinha para ninguém. Porque com a capacidade produtiva do alemão, a disciplina, a capacidade de trabalho, a capacidade de pensamento, de construção, num país como o nosso, com as possibilidades, com a riqueza, com o território que nós temos, eles seriam a maior potência mundial por séculos e séculos e séculos e séculos. Por que nós continuamos exportando matéria-prima, soja, milho, laranja, carne de boi para a Europa? Porque as grandes tecnologias, os grandes inventos, os grandes produtos manufaturados são produzidos nos lugares que mais se desenvolveram. Nós continuamos sendo um país ainda praticamente de produção agrícola. Investimento em estudo, em ciência, em capacidade de produção, em pesquisa no Brasil é ridículo, é ínfimo. Cada vez mais se cortam as verbas que são destinadas à educação, que era a única possibilidade de você alterar esse destino do país no curto prazo. Portanto, percebendo agora como é que isso é composto, como é que se chegou nessa situação, por que a gente acha trabalho uma coisa tão ruim? Por que segunda-feira é um dia tão pesado para nós e sexta-feira é um dia tão maravilhoso? Você começa agora a vislumbrar, rapaz, eu não tinha parado para analisar isso, mas é verdade. O cristianismo europeu, católico, sobretudo, do qual nós somos herdeiros, gerou essa dificuldade toda. E agora na nação nós temos um contraponto, que é a teologia da prosperidade dos pós-pentecostais e dos pentecostais clássicos, que tenta, por uma via perigosa, inserindo uma doutrina totalmente distorcida do Evangelho, maximizar essa questão do trabalho, do ganho, do enriquecimento, da capacidade de acúmulo, mas de uma forma totalmente equivocada, produzindo quase que um círculo neurótico, um círculo de desvio
de alma, e que afeta também a mente, na vida dessas pessoas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu nunca tive dificuldade de juntar a minha vida espiritual com a minha vida profissional, porque eu cresci já com outra matriz de pensamento. Nunca para mim foi algo impossível pescar homens e pescar peixes ao mesmo tempo. Eu sempre entendi que o Evangelho não é só para a salvação do indivíduo, mas o Evangelho é para a salvação da cultura. O Evangelho é para a salvação da sociedade. O Evangelho muda as famílias. O Evangelho muda as leis de uma nação. O Evangelho traz novo significado na forma de existir. O Evangelho redime aquilo que se dessignificou, daquilo que apodreceu num país. Por isso, as nações que entenderam e experimentaram o Evangelho nessa perspectiva se tornaram as nações mais poderosas do mundo. Pode observar, os países mais fortes do mundo, na sua esmagadora maioria, todos têm uma matriz na qual os valores do reino de Deus estão presentes. Todos eles. Portanto, talvez o que nos aconteceu tenha sido o fato de que nós consideramos Deus apenas um fantoche. A nossa fé é uma fé que não leva ninguém a acreditar em Deus, sobretudo se o sujeito olhar para a nossa vida. Se o sujeito olhar para o nosso discurso, nossa fala, a nossa verborragia, pode ser até que isso não convença alguém, mas se o cara andar com você, se o cara caminhar com você, ele vai perceber que há uma total desregulamentação, não há um sincronismo entre o que você faz e o que você fala. Ontem eu li um negócio interessante que o cara dizia assim: se você for acusado de ser cristão, se houvesse uma perseguição no seu país, e você fosse acusado de ser cristão, haveria provas suficientes para comprovar isso? O seu estilo de vida denuncia o que você crê? A forma como você conduz os seus negócios, a sua vida profissional, a sua família, a maneira como você cria os seus filhos, a maneira como você se relaciona com as pessoas, denuncia as crenças que você diz carregar? Essa é uma pergunta intrigante, porque na esmagadora maioria dos casos, não. A igreja católica e a igreja protestante não tem nada a ver com Jesus. Essa é uma verdade. Não tem nada a ver com o Evangelho. O que eles ensinam, o que eles pregam, o que eles defendem, o que eles veneram, não tem nada a ver com o Senhor. Está totalmente distante das verdades de Deus. Mas eu fiz esse brevíssimo resumo apenas para você se encaixar aí, compreender como é que essa construção se dá. E agora eu quero voltar para a pergunta central dessa reflexão dessa manhã: como é que está a sua vida profissional? Como é que você construiu a sua profissão? Ou como é que você está construindo a sua profissão? O que é que você espera da sua profissão? Talvez você esteja numa crise profissional e talvez um dos problemas seja essa dificuldade de lidar com essa separação de mundo que você fez, de coisas espirituais e de coisas materiais. Talvez você quisesse se tornar um grande pregador do Evangelho, um pastor, um bispo, um apóstolo, e aí você se sente frustrado porque você tem que trabalhar todo dia, você está preso a um escritório, você está preso a uma atividade econômica, e aí você diz assim: poxa, eu queria muito servir a Deus, mas eu não posso fazer isso preso do meu trabalho. E esse é um pensamento que revela quão distante nós estamos da realidade do Evangelho, que salva o homem todo e que salva todo o homem. O Evangelho é para alcançar todas as dimensões da sua vida. Alguém me perguntou certa vez: você é pastor? Sim, eu sou pastor. Você é pastor de tempo integral? Sim, eu sou pastor de tempo integral. E você atende de manhã na igreja? Não, não atendo de manhã na igreja. Por quê? Porque de manhã na igreja eu estou trabalhando. Mas você não disse que é pastor de tempo integral? Sim, eu sou pastor de tempo integral. E você trabalha onde? Eu sou sócio de uma empresa, eu estou de manhã no meu escritório.
E como é que você pode ser pastor de tempo integral e estar trabalhando na sua empresa? Eu disse, porque na minha empresa eu continuo sendo pastor de tempo integral. Eu continuo fazendo as coisas com lisura, eu continuo sendo correto, continuo falando a verdade, continuo ajudando pessoas, eu continuo glorificando a Deus com tudo aquilo que eu realizo. Então não há qualquer incompatibilidade entre essas coisas. E nós criamos essa dicotomia grega, mas em Jesus não existe isso. Não existe mundo superior e mundo inferior, não existem imagens perfeitas e coisas materiais, não existem as coisas sacras e as coisas mundanas. Em Jesus tudo é uma coisa só. E aí eu queria agora retornar a Salomão e tentar lhe trazer, na experiência desse homem, que eu imagino que tenha um currículo melhor do que Steve Jobs. Eu acho Salomão muito melhor do que Bill Gates. Eu acho Salomão muito melhor do que Antônio Hermídio de Moraes. Eu acho melhor do que Donald Trump. Eu acho esse homem um sujeito incomparável. Se ele fosse o homem dos nossos dias, não ia ter para ninguém. Ele ia ser o maior empreendedor da sociedade contemporânea. Mas a experiência de Salomão, na negatividade dessa fala que se sucede a partir do capítulo 12, tem muita riqueza e muita coisa boa que eu queria rapidamente aí trazer para você, quem sabe como uma luz para os desafios profissionais que você tem, que você vai ter, o que você já está tendo hoje. Quem sabe isso ajuda você a reposicionar, a reprogramar aí os seus projetos. Portanto, a primeira coisa que Salomão nos ensina, se você quiser voltar ao texto, a mensagem é expositiva. É que você deve construir o seu próprio caminho, não se tornando refém da história de outras pessoas. Veja aí o verso de número 12. Ele diz, contudo comecei a refletir sobre a relação que há entre a sabedoria e a loucura. Ora, o que pode realizar o sucessor de um rei, a não ser repetir o que já foi feito? A primeira coisa que Salomão disse, cara, eu sou uma máquina de repetição. Eu só faço o que já foi feito antes de mim, eu tenho que manter o império. Eu tenho que manter essa roda girando. Eu tenho que manter essas empresas funcionando. Eu tenho que manter esses escravos trabalhando. Eu tenho que continuar acumulando ouro. Eu tenho que continuar patrocinando guerra. Eu tenho que continuar abrindo rotas de comércio. E aí a primeira coisa que inquieta o coração de Salomão e que não torna ele um homem realizado, pleno, feliz, é que ele diz que teve que fazer apenas o que já estava no script. Então a primeira coisa que eu quero lhe dizer, construa o seu próprio caminho, ou seja, siga a sua vocação. A maior parte das pessoas que eu encontro frustradas, mal sucedidas, é porque elas foram fazer aquilo que elas não tinham habilidade para fazer. O cara tem um pai que é médico, o médico é extremamente bem sucedido, aí ele cisma que o menino tem que ser médico, porque ele vai dar continuidade ao negócio da família, e ele já tem aquele nome famoso, né? Imagina os filhos de Altino Ventura, um nome de sucesso. Eu não sei nem se são oftalmologistas, se não são, mas o fato é que há uma tendência, às vezes, dos filhos quererem seguir o império que o pai já construiu. E há uma tendência, às vezes, dos pais quererem que os filhos façam aquilo que eles fizeram e foram bem-sucedidos. Sabe qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Aliás, na esmagadora maioria dos casos, dá errado. Siga a sua vocação, faça aquilo que você tem habilidade para fazer, faça aquilo que você tem talento para fazer. Ah, pastor, mas isso não dá dinheiro. Bem, meu amigo, eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro e não são bem-sucedidas. Sucesso não é medido pela quantidade de dígitos de uma conta bancária. Sucesso é você deitar de noite na sua cama e dormir, sem tomar Rivotril. Sucesso é você acordar de manhã com um sorriso no rosto, comer um pão com salame e um copo de café. E você ir trabalhar com alegria, dizendo, eu vou fazer o que eu tenho tesão para fazer. Isso é sucesso. Ao passo que o cara que entra numa Mercedes, depois de comer bacon com ovos fritos, pão australiano e tomar suco de laranja, e ir para a sua holding com a alma amargurada, o coração oprimido, com desespero tal que fez aquele homem a semana passada se enforcar porque
não estava conseguindo fornecer para as Casas Bahia aquilo que ele estava acostumado a fazer e teve que demitir 2/3 da empresa, isso não é sucesso. Aí depende de como você entende e como você olha sucesso. Histórias familiares, por vezes, se tornam prisões profissionais. O sujeito é quase que um candidato ao karma da família. Então, na nossa família, todo mundo é engenheiro, você vai ser engenheiro. Nós temos uma construtora e você vai ter que se tornar engenheiro. Mas o cara não queria ser engenheiro, ele queria ser ator. Aí você imagina o drama que esse cara tem, porque ele quer ser ator. Ele tem uma vocação artística, ele tem uma veia para a encenação, a representação. Ele podia ser um Marlon Brando, ele podia ser um Al Pacino, vai virar um engenheiro frustrado, sentado numa mesa de escritório, fazendo projeto, ganhando milhões de dólares, mas o seu coração tem uma fome que não se sacia com nada. Não seja refém da história de outras pessoas, construa o seu próprio caminho, e tenha cuidado, porque às vezes você se torna sócio de um cemitério de sonhos. O que é o cemitério de sonhos? É o lugar onde as pessoas enterram seus talentos, suas vocações. O cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque no cemitério estão os livros que nunca foram escritos, no cemitério estão os produtos que nunca foram criados, estão as músicas que nunca foram compostas, estão os filmes que nunca foram realizados. O lugar mais rico da terra não é Wall Street, não são as minas de diamante da África do Sul, não são os museus da Europa. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Cuidado para você não se tornar um sócio de um cemitério de sonhos, porque você não ousou, não teve a coragem de dizer: o meu caminho quem faz sou eu. Faça feito Gilberto Gil, né, que disse: meu caminho pelo mundo eu mesmo faço, a Bahia já me deu régua e compasso. Tenha coragem, siga a sua vocação. Salomão já está dizendo que não há proveito em ser um rei que faz tudo igual ao que o seu antecessor fez e que isso gerou um fastio na sua alma. Segunda coisa que Salomão nos ensina está nos versos 13 e 14. Ele diz: observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, assim como a luz é mais benéfica que as trevas. Entendi que o sábio tem olhos que enxergam melhor e além, mas o tolo tateia pelas trevas. Entretanto, notei que ambos têm a mesma sorte. Segunda coisa que Salomão nos ensina é: torne-se o melhor naquilo que você faz. Não há sucesso sem preparação. Ele disse: olha, ter sabedoria é melhor do que ser insensato. E o sábio, ele consegue enxergar muito mais além. Eu tenho um amigo muito querido que é o Silvio, é um dos executivos que eu mais admiro, e foi com quem talvez eu tenha mais aprendido na minha profissão. E ele dizia assim para mim: Barba, quem lê sabe mais. A gente sempre estava conversando, e ele é um cara que transita bem como técnico, ele é muito bom comercialmente falando, ele é muito bom no planejamento, ele é muito bom na parte tanto estratégica, quanto executiva, quanto tática, quanto operacional, um cara completo. E ele dizia: Barba, quem lê sabe mais. Você quer ser bem sucedido no que você faz? Meu irmão, meta a cara no livro, estude. Estude e estude muito, se prepare, seja o melhor naquilo que você faz, porque sem esse tipo de empreendimento você não vai ter sucesso na sua vida profissional. Se esforce. Eu vejo a moçada não quer nada com nada, não consegue ler e interpretar um texto, são analfabetos funcionais, saem da faculdade e não são capazes de serem empregados. O mercado está, às vezes, precisando alocar pessoas, mas não consegue, porque as pessoas saem da universidade sem saber absolutamente nada. E sabe qual é o trágico? É que o mercado é cada vez mais seletivo. Deixa eu lhe dar uma notícia. Daqui a alguns anos, o emprego, conforme você conhece hoje, ele vai acabar. Não vai haver emprego como nós temos hoje. E um dos fatores que vai destruir isso é a tecnologia. Veja como centenas de milhares e até milhões de postos de trabalho foram simplesmente acabados, reduzidos a cinza por causa da tecnologia. E a tecnologia não vai parar. A inteligência artificial
que é a nova geração do que a tecnologia vai produzir, vai gerar uma legião de pessoas desempregadas. Esse emprego, como nós o conhecemos hoje, estará restrito a algumas companhias, a algumas iniciativas governamentais, mas vai ser muito pouco. Você vai ter que mudar a sua mentalidade se você deseja sobreviver nas próximas décadas. Eu já fico pensando, Gabriela, minha filha, que vai fazer 15 anos ainda, como será o mercado que ela vai enfrentar? E aí deixa eu lhe dizer uma coisa, você tem que ser bom no que você faz. Pastor, eu sou pintor, então pinte a parede da melhor maneira possível. A sua parede não pode ter um defeito, você tem que pintar a melhor parede do mundo. O cara vai contratar você porque ele vai dizer, cara, aquele pintor, o cara é bom, o cara é pontual, o cara faz bem feito, o cara faz no melhor preço, faz no prazo que ele disse que ia fazer e a parede dele sai perfeita. Se você não pensa assim, você já está fora. Agora, todo profissional, para se tornar o melhor, tem que fazer um planejamento. O cara planeja como é que vai ser a festa de casamento, a mulher planeja a orquestra, o carro que ela vai chegar, o fotógrafo, o vestido, a comida, os convidados. Faça a mesma coisa com a sua vida profissional, planeje. Veja onde você está, veja como você pode melhorar. Você está começando? Planeje. Veja o que você vai fazer de curso, veja qual é a melhor faculdade que você pode cursar, veja qual é a pós que você vai fazer. Se você já está no meio, veja como você se qualifica, não se fossilize não. Porque enquanto você não está investindo, o seu concorrente está. E numa entrevista ele vai ser melhor do que você, ele vai ficar e você vai sobrar. Ah, pastor, mas eu já estou com 30 anos de profissão, estou igual ao senhor. Então continue investindo, continue melhorando, veja o que pode ser feito. Veja alguma coisa nova que você pode aprender. Quem sabe você está distante da tecnologia. Quem sabe você está distante das redes sociais, dos aplicativos móveis. Quem sabe você não sabe nem o que é LinkedIn. Por favor, você precisa pensar como é que você melhora a sua capacidade de ser empregado. Projete a sua vida profissional. Coloque metas onde você quer chegar. Ah, mas eu sou funcionário público, então seja o melhor funcionário público. Sabe por quê, meu irmão? Eu conheço um bocado de funcionário público que está morrendo. Está numa depressão sem fim, porque tem 30 mil reais de salário no final do mês, mas aquilo não consegue saciar o seu apetite. Sabe por quê? Porque ele não é o melhor funcionário público. Ele não atende as pessoas da melhor forma possível. Ele não criou nada de novo, ele não reinventou a roda. Ele não se debruçou sobre uma coisa que está sendo feita há um século e poderia ser feita de forma muito melhor, em muito menos tempo, de forma muito mais econômica, alcançando muito mais gente. Sabe por quê? Porque todo mês o salário está na conta. E o salário se tornou a ração que ele vai buscar no final do mês e que não desafia ele a melhorar em coisa nenhuma. Pense em termos de sua família. Não pense apenas nos termos pessoais, não. Ah, mas eu não estou muito preocupado com o planejamento, não. Porque eu não sou nem casado ainda, não sei nem se eu vou casar, não sei nem se eu vou ter filho. Mas pense nisso. Projete isso. Se você melhorar, a sua família inteira melhora. Você que não é casado, você um dia vai ser, muito provavelmente. E você que já é, você pode melhorar a vida de todo mundo. Faz um planejamento familiar. Quem sabe um vai para uma área, outro vai para outra. Na minha casa, um é funcionário federal, o outro é empresário. Quando eram os dois do mercado privado, era muito mais difícil. Tinha semestre que Fabiana quase não tinha disciplina na universidade, a renda caía drasticamente. A gente ficava num sufoco sem fim. Outro semestre melhorava porque vinha mais disciplina. Aí depois passou no concurso da Universidade Federal. Aí agora, pronto, é um trabalho mais tranquilo. Mas ela já tem também quase 30 anos de profissão, investiu muito, passou a vida toda estudando, fez pós, fez mestrado, fez doutorado. Faça o planejamento da sua vida. Torne-se o melhor naquilo que você faz, porque não há sucesso sem preparação. Terceiro lugar, verso 16. Veja o que o sábio ensina. Assim, nem o sábio nem o insensato serão lembrados para sempre pelas gerações futuras. Ambos serão simplesmente esquecidos no tempo. Mas como pode o sábio morrer da mesma maneira que o insensato? Terceira coisa, construa aquilo que marca a vida das pessoas. Edifique corações ao invés de edificar paredes. O drama de Salomão é o seguinte: poxa, ele está fazendo um bocado de coisa aqui, mas isso não vai ser lembrado. Isso vai ser esquecido. Ele queria se eternizar. Ele queria construir a Torre de Pisa. Ele queria construir a Torre Eiffel. Ele queria construir uma ponte que ficasse marcada
ele queria construir uma obra que ficasse eternizada, ele queria ter sido o arquiteto do Empire State, ele queria ter sido o empreendedor de uma grande catedral, da Catedral da Basílica de São Pedro. Ele queria algo que ficasse. E aí o que eu quero lhe dizer é o seguinte: ao invés de se preocupar em construir coisas que vão ser lembradas pelos outros, vão ser vistas e reverenciadas, construa coisas que vão marcar a vida das pessoas. Invista em gente em vez de investir em levantar parede. Faça coisas que vão determinar amanhã uma vida melhor para a sua família, para o seu filho, para a sua filha, para os seus pais, para os seus irmãos, para o seu bairro, para as pessoas da sua cidade. Marque a vida das pessoas. Faça com que seu trabalho ganhe um significado para além da sua conta bancária. Poxa, como é que você pode dizer que é discípulo de Jesus, você tem uma atividade profissional e na sua atividade profissional você não ajuda ninguém? Você não serve ninguém, você não se compromete com ninguém. Tanto que a gente tem falado aqui de empreendedorismo social. Na estação nós criamos uma ONG só para servir pessoas. Nós nos comprometemos com esse bairro. Nós hoje somos relevantes a esse bairro. Nós fomos incubados no Porto Social. Estamos aí preparando uma geração de discípulos de Jesus compromissados em ajudar pessoas. Nós estamos mudando a realidade dessas 4 comunidades carentes que estão aqui do nosso lado, gente. É aqui com aula de artes marciais, com aula de dança, é aqui com aula de inglês, reforço escolar, atendimento jurídico, atendimento psicanalítico. Estamos criando um balcão de serviços. Vamos ter aqui profissionais atendendo, de manhã, tarde e noite, voluntários. Temos os balcões de cidadania, balcão de saúde. Gente, coloque a sua profissão a serviço do reino de Deus. Não é possível que tudo que você faz com a sua profissão vai apenas para o seu bolso. Você é um advogado bem-sucedido, vai tudo para o seu bolso. Você é um administrador bem-sucedido, vai tudo para o seu bolso, você não pode ajudar ninguém. Você é um engenheiro que não pode ajudar ninguém. Você é um analista de sistema, não pode ajudar ninguém. Você é um médico, não pode ajudar ninguém. Só se for no seu consultório, só se for com um grande seguro de saúde, você não pode ajudar ninguém. A preocupação de Salomão era fazer coisas que se eternizassem, coisas que glorificassem o seu nome. E de fato o seu templo foi conhecido no mundo antigo inteiro. E até hoje, quando você vai em Jerusalém, está lá as ruínas do muro. Não é mais o templo que ele fez, mas é uma edificação que apontava para aquilo que havia sido construído. Ele se eternizou, mas ao invés de você se eternizar construindo coisas, se eternize ajudando pessoas. Oscar Schindler, grande industrial, que salvou pouco mais de 1000 judeus na Segunda Guerra, não deixou talvez nenhuma torre, nenhuma ponte, nenhum palácio, mas o nome dele nunca mais vai ser esquecido, porque ele ajudou pessoas, ele salvou pessoas. E eu lhe pergunto, o que é que a sua profissão está fazendo pela vida das pessoas? A gente quer começar aqui uma escola de música. Puxa, como eu já tentei conseguir um músico que topasse vir para cá e a gente levantar a grana e conseguir instrumento para ajudar a tirar essas crianças da possibilidade do tráfico. Elas estão muito próximas de se tornar traficantes e da prostituição. E o que é que a gente está fazendo? Está fazendo. A gente começou a fazer algumas coisas, mas é pouco. A gente pode fazer mais. E aí, o desafio que fica para você é: o que é que a sua profissão pode ajudar para que você se torne eterno? Você mudar a vida de uma pessoa, você mudar a vida de uma família, você mudar a vida de um bairro, você mudar a vida de uma cidade, você pode mudar a vida dessa nação, se tornando um empreendedor social. E isso tem tudo a ver com Jesus. Isso tem tudo a ver com o Evangelho. 4º lugar, veja aí, versos 18 e 19. Diz assim o texto: detesto todo o trabalho com que me afadigo diariamente, pois se tenho que deixar tudo ao meu sucessor, quem sabe se ele será um homem sábio ou honesto? Todavia ele será o verdadeiro dono de todo o trabalho que realizei com extremo esforço e sabedoria debaixo do sol. E isso também não faz o menor sentido, é vazio. 4º lugar,
O sucesso não é a soma do que se possui, mas a qualidade do que se viveu. Salomão está aqui preocupado, dizendo o seguinte: cara, eu morro de trabalhar, eu me afadigo, eu vou ao meu limite. Mas sabe qual é o meu desespero? É que eu vou deixar isso tudo para alguém que eu não sei o que é que esse cara vai fazer com isso. Eu me lembro de uma vez que eu vi uma entrevista de Antônio Hermídio de Moraes, presidente do Grupo Votorantim, e ele dizia assim para a jornalista: na frente da casa dele, uma mansão enorme, com um gramado maravilhoso e uma piscina linda. E ele dizia assim: eu moro nessa casa há 50 anos, desde que eu nasci, e eu nunca entrei nessa piscina. Não sei o que é isso. Eu não sei o que é dar um mergulho nessa piscina. Ou seja, talvez a ideia de sucesso dele é que o sucesso era ter aquela casa, o sucesso era ter aquele grupo, aquele conglomerado, aquelas riquezas, quem sabe um avião, quem sabe carros na garagem, ações de várias companhias na bolsa. Mas ele não entendia que o sucesso também tem a ver com a qualidade daquilo que a gente vive. Quais são as metas que você tem? Quais são as suas metas? Você precisa realmente disso, que você estabeleceu como meta? Quando eu comprei meu apartamento aqui em Casa Forte, eu, Fabiano e Gabi, um apartamento de 160 metros. E aí alguém me perguntou assim: rapaz, muito bom o seu apartamento, visitou a gente, foi lá para um jantarzinho caseiro, maravilhoso o bairro, o apartamento, tudo. Agora é o seguinte: qual é o próximo desafio? É comprar um de 200, é mudar aqui para o Margarida Pontes, com quadra de tênis, com sauna, né, com um jardim projetado por Burle Marx. Eu disse: não, aqui chegou, eu não quero mais do que isso. Não, você não quer mais? Não, para que mais? Eu só tenho um filho. Amanhã na casa eu vou ficar no apartamento de 160 metros. Aqui vai ser um lugar enorme, não vou caber aqui dentro, eu vou vender para comprar um muito menor. Eu não quero mais. Para que você quer mais? Como é que você pode dizer que você é um peregrino numa terra que aqui é uma passagem, é algo que vai rapidamente ser consumido, e ao mesmo tempo você querer levantar um estádio? Como é que você pode dizer que essa terra não é nossa, essa casa não é minha casa está no céu, eu vou morar com Jesus, eu vou viver na eternidade, numa nova sociedade, numa nova perspectiva de vida, e você só quer juntar, ganhar, comprar? Boa parte das pessoas endividadas nos dias atuais é porque ela gastou o que não tinha, é porque comprou eletrodomésticos que não precisava, é porque fez empreendimentos que são fúteis, é porque nada foi investido em bens duráveis, foi tudo em bens de consumo. Todo o crescimento do Brasil foi baseado em bens de consumo, não foi nada baseado em bem durável. Quase ninguém investiu em coisas que de fato tinham significado, não. E aí Salomão está dizendo: eu morro de trabalhar, eu me acabo de produzir, tudo que eu vou juntar vai ser para outra pessoa. Ora, o sucesso não é o que você tem, o sucesso é o quanto você vai usufruir daquilo que você produziu. O que é que realmente vai fazer diferença para os seus filhos? É você deixar 2 apartamentos para eles, 5 galpões, 1 milhão no banco? Ou é você ensinar os valores que vão fazer ele construir uma família de sucesso? Ou é você ensinar ele valores que amanhã não vai fazer com que ele se torne um Zé Disseu, que vai morrer na cadeia, e que tem uma filha de 4 anos que não pode ver o pai? O que é sucesso para você? Quais são os valores que estão enraizados no seu coração? A sua angústia é deixar, quem sabe, uma herança para a sua família, e por causa disso você não consegue fazer outra coisa, não consegue pensar em outra coisa, e os valores que você vai estar deixando para ele? Quais são os valores que você plantou no coração dos seus filhos, no coração da sua esposa, no coração do seu marido, no coração dos seus funcionários, dos seus empregados? Quais são os valores? Quando eles olham para você, o que é que eles veem? Eles veem um sanguinário, eles veem uma pessoa injusta, eles veem um capitalista que está esmagando todo mundo. Como é que você trata as pessoas? Como é que você trata o funcionário que está na sua casa? Como é que você trata o porteiro do seu prédio? Como é que você trata a diarista que vai lá limpar o seu banheiro?
São questões que Salomão nos leva a refletir. Em quinto lugar, acrescente vida aos seus anos. Trabalhe com prazer, com amor e com alegria. Veja aí, versos 20, 21 e 22. Eu vou correr para poder terminar. Desprezei a vida e entreguei meu coração ao desespero. Tudo por causa do trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol, para concluir que foi nulo. Tudo foi absurdo. Há quem trabalhe com sabedoria, conhecimento e sucesso, e deixe sua porção como herança a outro que não trabalhou. Isso também é vaidade e grande injustiça. Sendo assim, o que resta ao homem de todo o trabalho e ansiedade com que seu coração se afadigou debaixo do sol. Olha, acrescente vida aos seus anos. Trabalhe com alegria, trabalhe com prazer, trabalhe com amor. A angústia de Salomão dizendo o seguinte: eu entreguei meu coração ao desespero, de tanto trabalhar e de tanto me esforçar, e o que é que restou de toda essa ansiedade? E aí ele reconhece que tem gente que trabalha com sabedoria, conhecimento e com sucesso. Ou seja, o seu trabalho produz o quê? Meu irmão, se o seu trabalho só produz úlcera, se o seu trabalho só produz gastrite, se o seu trabalho só produz afta, se o seu trabalho só produz desespero, insônia, se seu trabalho está acabando com a sua vida emocional, com a sua vida familiar, você tem que repensar se realmente é isso que você deseja. Acrescente vida aos seus anos. Nós somos a geração das doenças psicossomáticas. Nós somos a geração do divã. Nós estamos hoje escravizados à pílula. Nós somos a geração dos ansiolíticos. Se consome mais Rivotril no Brasil do que pomada para assadura de bebê. É uma coisa impensável. Nós estamos destruídos na nossa capacidade emocional de conviver com as coisas. Qualquer dificuldade hoje, você já manda o cara tomar uma pílula. Porque a gente não consegue mais lidar com a realidade. Sabe por quê? Porque é muita angústia, é muito estresse, é muito desespero, é muita ansiedade. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que está a sua espiral profissional para os próximos 10 anos? Olha 10 anos para frente, onde é que você vai estar? Com essa vida que você tem hoje. Do jeito que você está hoje, sem levar em consideração nada disso do que eu estou falando. Do jeito que você está hoje, onde você vai estar daqui a 10 anos? Como é que vai estar a sua alma? Como é que vai estar a sua família? Como é que vão estar os seus filhos? Como é que você vai estar vivendo daqui a 10 anos se você estiver fazendo o que você está fazendo hoje? Se você continuar fazendo isso. E aí Jesus fala daquela parábola do grande industrial que teve uma colheita que foi o recorde dos recordes e os galpões não cabiam. E aí ele destrói tudo, constrói galpões maiores, enche tudo, senta na cadeira de balanço, olha para os seus galpões abarrotados e diz: agora estou satisfeito. E aí Jesus disse: louco, essa noite vão te pedir a tua alma, e o que você tem, para quem será? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que adianta ganhar o mundo inteiro e não ter prazer, não ter alegria, e não fazer as coisas com paixão, e não levantar de manhã cedo e dizer: puxa, vai ser muito bom hoje, meu dia vai ser maravilhoso, porque eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto, e no que eu faço eu abençoo pessoas, eu ajudo gente, eu fico melhor e eu faço a vida de outros ser melhor. Você é workaholic? Eu fui workaholic, eu sei o que é isso. Trabalhar 16, 17 horas por dia. Eu sei o que é isso, porque eu passei 3 ou 4 anos da minha vida vivendo assim, sem vida, sem prazer, sem nada. Destruí meu casamento, destruí minha alma, destruí tudo, perdi tudo que eu tinha, tudo. Até a empresa ia perder junto também, porque você entra depois numa loucura tal que você não percebe mais, você é engolido por aquilo. Aquilo é um turbilhão, e eu chegava em casa depois de 16 horas de trabalho, eu jantava, comia, a comida não tinha gosto, parecia que eu estava comendo isopor. E eu ia me deitar, eu me deitava, depois de 1, 2 horas eu me acordava. E eu me acordava desesperado, angustiado, porque eu pensava: por que eu estou dormindo? Eu não devia estar dormindo, eu devia estar trabalhando. E eu me levantava e ia para o computador trabalhar. E aquilo era uma doença. Acrescente vida aos seus anos, trabalhe com amor, trabalhe com alegria. O desespero de Salomão era ver que ele estava fazendo tudo aquilo, e aquilo era uma angústia sem fim, e por isso que aquilo não podia produzir bem.
Penúltimo lugar, veja aí, versos 23 e 24. Durante todos os seus anos de vida, o trabalho humano é pura dor e tristeza. Mesmo durante a noite, a sua mente não repousa tranquila. Isso, de igual modo, é nulidade e vazio. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo esses prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Aqui parece que se acende uma luz na consciência de Salomão. E aí ele começa a perceber que tudo aquilo que ele fazia só podia ganhar algum sentido se houvesse uma consciência maior dele, colocada por Deus, para que aquilo pudesse ganhar algum propósito. E aqui no verso 6 eu quero lhe dizer: usufrua de tudo o que você faz, abençoe aqueles a quem você ama ainda em vida. Salomão disse: olha, o trabalho humano é dor e é tristeza. O sujeito chega, deita de noite e ainda está angustiado. Mas eu quero reconhecer que bom mesmo para o homem é comer, é beber e é se alegrar. Mas isso só pode ser feito se Deus intervir e se houver essa consciência de Deus. Ou seja, só Deus bota sabor nas coisas, meu irmão. Só Deus. Portanto, sabe qual é a maior desgraça do mundo? É o sujeito que produz e não usufrui. É o sujeito que gera, mas não faz uso daquilo. Tem uma conta bancária enorme, mas nunca fez uma viagem com a família. Tem um bocado de apartamento alugado, vende 1 ou 2, meu irmão, gasta tempo com as pessoas que você ama. Quem sabe você tem um patrimônio enorme, alguém na família está tendo dificuldade, pega um daquele, dá para aquele que é mais pobre, dá para aquele que não tem tanta condição, ajuda alguém, faz um negócio que não faça só multiplicar dígitos na tua conta, mas multiplique alegria no teu coração. Ah, isso é possível. E eu quero lhe dizer algo, não é pecado você ser feliz não, viu? Porque crente tem essa neura. Crente acha que é pecado ser feliz. Tudo que ele faz, começa a ser feliz, ele começa a ficar com medo que Deus corte o barato dele. Porque o Deus dele é aquele Deus repressor. É aquele Deus estraga prazer. É aquele Deus castrador. E aí o sujeito diz assim: poxa vida, eu não quero fazer isso não, porque comecei a sentir uma alegria e tenho medo de que Deus venha e apague a luz e eu fico no escuro. Ah, por favor, meu irmão. Agora, busque o ponto de equilíbrio. Eu falo nos 3G. Sabe o que é 3G? É ganhe, gaste e guarde. Se você investir numa filosofia 3G para a sua vida, você vai viver bem. Ganhe, produza. Se Deus lhe deu capacidade de produzir, produza. Se você ganhar muita grana, ganhe muita grana. Não é pecado você ganhar muito dinheiro, é pecado você amar o dinheiro. E o dinheiro se tornar o Deus da sua vida. Mas você ganhar muito dinheiro não é pecado. Ganhe tudo que você puder, ganhe. Segundo G, gaste. Gaste com força, meu irmão. E me chame para um jantar com você, me chame para os petos. E pague tudo. Tudo. E não venha com teacher, não. É logo com black label. Gaste com força mesmo. Faça o melhor. Faça e gaste com quem você ama. Invista em memórias, como diz o Caio. Sabe qual é a melhor coisa da vida? Não é investir em terreno, não. É investir em memórias. O bispo Léo dizia sempre isso. Quando a gente dizia: Léo, o que você está querendo de aniversário? Ele disse: me pague um jantar num lugar legal. Porque se você me der uma blusa, a blusa depois estraga, o botão cai, ela fica velha, o ferro de engomar faz um buraco. Agora, a memória eu não vou esquecer, mas nunca. O tempo que eu tive com você, invista em memória. Semana passada foi o aniversário de Fabiana e a gente recebeu um convite de um casal aqui para sair. E foi tão gostoso, foi uma noite tão gostosa, tão boa, sabe? Invista em memórias, invista em coisas que você depois lembre. Gaste, não é pecado gastar não, faça uma viagem legal, leve seus filhos junto, vá para um hotel legal, vá para um país legal, não faça a viagem só para gravatar não, meu irmão. Junta um dinheirinho, pega um avião, vá ali para Londres, que não é ruim não, viu? É bom que é danado, que coisa boa. Mesmo que você fique feito eu, só comendo na Pizza Hut, 5 dias de Pizza Hut, mas não é ruim não, é bom.
Faça, gaste com as pessoas que você gosta. Eu sempre lembro daquela música de Almir Sater, que ele diz, para um bom companheiro não conta dinheiro. Gaste com quem você gosta, né? Compre um presente para alguém, ajude alguém que está precisando, chegue lá, na hora H, ninguém esperava, ninguém nem está sabendo, chega lá, vem cá, chega aqui, está aqui, meu irmão, vou dar uma força para você. Faça isso. E o terceiro G, guarde. Também não seja perdulário, não seja irresponsável, porque o dia de amanhã vai chegar, porque a sua velhice vai chegar, né? Então guarde também, mas não guarde para você deixar para os seus filhos 2 milhões na conta, não. O Bill Gates disse, vou deixar 10% da minha fortuna para meus filhos, e já é muito, 10% para eles fazerem a vida deles, e já é muito. E o curioso é que ele saiu do comando das empresas, largou aquele império e foi se dedicar a fazer obras assistenciais, obras sociais. Que bacana, que cara desprendido, coração generoso. Ah, que bom se a igreja tivesse gente assim. Ah, que bom se a gente fosse assim. E Salomão diz, olha, o bom mesmo na vida é comer, é beber, é se alegrar, mas isso só tem sentido se Deus estiver no nosso coração. Faça pelas pessoas o máximo que você puder. Agora faça em vida, meu irmão. O que eu tinha mais horror era quando eu vi aquele negócio, meu pai e minha mãe falando, ah, meu filho, isso aqui vai ser seu quando eu morrer. Ah, meu filho, esse faqueiro aqui vai ser seu quando eu morrer. Está até lá o faqueiro lá em casa agora. A gente nem usa, é o negócio do tambor lá que ninguém nem usa. Ela podia ter usado aquele faqueiro até ele se desgastar todinho no almoço de família, né? Com um faqueiro legal. Mas aí você, não, esse faqueiro aqui ninguém usa, porque vai ser de Carlos Frederico quando eu morrer. O sonho da minha vida era herdar aquele faqueiro. Pense quanto eu sonhei com aquele faqueiro. Gaste em vida com as pessoas que você ama, meu irmão. Faça em vida. Não deixe para depois, não. Não, porque eu vou deixar isso aqui, esse apartamento, esse vestido, eu vou deixar aqui essa mala, eu vou deixar aqui esse sofá, não, faça em vida. Vá lá, compre um aparelho de televisão LED, leve para ele. Dê uma viagem, pague uma noite no hotel, aniversário de casamento. Faça em vida, meu irmão. Proporcione coisas legais às pessoas em vida. Não deixe para depois que você morrer, não. A pessoa pega, gasta seu dinheiro, o dinheiro que você deixou, se alegra e você não está presente. Aí você lá na eternidade sentado com Jesus de cara feia, olha lá, gastando o dinheiro que eu ganhei. Aí Jesus vai dizer, porque tu é otário, tu podia ter gasto em vida, mas tu não gastou. Gaste em vida. E por último lugar, veja aí o verso de número 26. Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isso é vão e frustrante. Em último lugar, eu quero lhe dizer que é possível você usar os valores do reino de Deus na sua profissão. Não há nenhuma dicotomia entre o evangelho e a sua vida profissional. Você é uma unidade. Você não tem dimensões na sua vida, não. Por favor, se você tinha essa crença, acabe com ela. Hoje, esse negócio de mundo material, mundo espiritual, acabe com isso. Hoje, vida espiritual e vida profissional está tudo no mesmo bojo. E aí Salomão dá a dica do sucesso dele. Você viu aqui? Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. O salmista diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu. Meu irmão, se agrade de Deus. Se preocupe em ganhar dinheiro, não. Se preocupe em ser amigo de Deus. Se preocupe em agradar a Deus. Se preocupe em acordar de manhã e dizer, Senhor, o que é que hoje te faria feliz? Senhor, hoje o que é que eu posso fazer que tu vai te alegrar? Tu quer que eu ajude alguém? Tu quer que eu seja um instrumento na vida de alguém hoje? Senhor, usa os meus pés, as minhas mãos, a minha mente, para me tornar alguém relevante, para me tornar alguém que abençoa pessoas, que muda realidades, que interfere no drama daqueles que não têm a quem buscar ajuda, que faça diferença para aquele que não pode pagar alguma coisa. Olha que coisa legal. Aí você acabou o dia, poxa, eu gastei dinheiro com aquela pessoa, mas o que você ganhou de prazer, o que você ganhou de experiência,
o que isso vai trazer para você uma musculatura espiritual de você ser altruísta e ser generoso. E aí cabe uma pergunta: qual é o propósito da sua profissão? Você é economista, advogado, você é comerciante, você é profissional liberal, você é médico, você é arquiteto, você é programador de computador, você é farmacêutico, você é bombeiro, você é policial. Qual é o significado da sua profissão? Você usa a sua profissão para quê? Qual é o objetivo de você ter se tornado um profissional nessa área? O que isso tem feito para melhorar a sua vida e a vida de outras pessoas? Qual é a responsabilidade que você tem em ter recebido esse dom? Salomão diz que Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade para as pessoas que o amam. Você tem recebido isso na sua profissão? Se você não tem recebido, talvez seja a hora de você repensar. Que tipo de profissional você é? Qual é a responsabilidade que você tem com os dons que você recebeu? Será que você não entende que você não recebeu esses dons de graça? Que isso tem implicações e que isso tem desdobramentos na sua vida? Conta-se a história de Lutero, que depois de pregar para uma multidão, alguém o procurou e disse: agora que eu me converti, eu quero só servir a Deus. E eu queria saber como é que eu faço para servir a Deus. E aí Lutero olhou para aquele homem, ele era um homem humilde. Talvez ele estava imaginando: como é que eu faço para ser pastor? Como é que eu faço, né, para ser um evangelista? Fazer as coisas de Deus e não as coisas mundanas. E aí Lutero perguntou para ele: qual é a sua profissão? Ele disse: sou sapateiro. E aí Lutero disse: faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço justo. Como é que você está glorificando a Deus com a sua profissão? O que é que a sua profissão pode produzir para o reino de Deus? O que a sua profissão pode abençoar pessoas? Você entende que você recebeu dons e talentos do Senhor e que esses dons e talentos devem estar sendo usados com essa finalidade? Eu queria concluir apenas, primeiro lhe pedindo desculpa por tanta tosse. Eu não sei nem como é que Alexandre vai editar essa mensagem. Mas eu queria lhe contar uma história recente. Na última sexta-feira, a minha empresa ia realizar um grande negócio. Talvez o melhor negócio que eu já tenha feito até hoje. E eu estava com muita expectativa, porque a gente já vem alguns meses trabalhando nesse negócio. E como todo mundo, eu também estou em crise. Como todo mundo, eu também vivo um momento difícil. Eu tenho clientes que não pagam, eu estou com o salário atrasado. Estou vivendo as dificuldades e os dramas de que está 95% hoje da população do nosso país. Eu estava com muita expectativa e eu orei muito por isso. Eu pedi muito a Deus por isso. Mas não só orei, não, eu agi, né? Eu trabalhei, eu desenhei o modelo, eu me esforcei, eu fiz tudo o que era possível para que o negócio acontecesse. E as chances de acontecer eram muito altas. Então havia uma certa tranquilidade, porque sexta-feira era o dia para tomar a decisão, e eu via tudo num curto prazo, algumas pendências podendo ser resolvidas facilmente, e tendo um pouco de paz, de tranquilidade, né? Você vai chegando aos 50, você já está cansado, são 30 anos de profissão, você já chegou no momento de colher. Surpreendentemente, desgraçadamente, o negócio não avançou. E, para ser sincero, o negócio naufragou, deu errado, abortou, não deu certo. E as chances de que volte para a mesa, para a discussão, num outro cenário, são muito baixas. A possibilidade de acontecer, eu particularmente acho quase nenhuma. E aí, quando acabou a reunião 4 horas, das 11 até as 3 da tarde, eu já estava morrendo de fome, porque não almocei, reunião por computador, videoconferência. E aí eu saí do ambiente onde eu estava para ir almoçar, mas estava sem fome. Não tinha tomado café, não tinha almoçado,
mas não tinha fome, estava sem apetite, porque eu vi, né, uma coisa muito boa evaporar, virar água em 4 horas de conversa. E aí, quando foi de noite, né, meio de ressaca, quando fui me deitar, eu fiquei pensando, mas que bom, que eu sei, que há um Deus no céu, que conspira, para sempre me fazer o melhor. Sabe qual é a minha preocupação? Não é nenhuma, meu irmão. Porque o que sempre colocou pão na minha mesa, vai colocar segunda-feira. Porque o que sempre me trouxe clientes e negócios, vai continuar trazendo. Porque eu sei a minha capacidade de empreender e de realizar, eu sei o quanto estudei, eu sei o quanto trabalhei, eu sei o quanto me preparei. Não foi esse, vai ser outro. Uma oportunidade muito boa, mas não deu certo. Segunda-feira começa tudo de novo. Porque eu sei que há um Deus no céu e que Ele sempre faz o melhor para mim. E se isso não deu certo, é porque certamente não era o melhor. E eu me recompus, e no sábado eu já amanheci mais tranquilo, melhor. Hoje eu vim pregar e estou compartilhando com você, e amanhã começa tudo novamente. Elevo os meus olhos para os montes, diz o salmista, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dorme o guarda de Israel. Que Deus lhe abençoe, que você tenha um bom domingo, que você usufrua esse tempo com as pessoas que você ama, que você gaste dinheiro com coisas que valham a pena, e que você repense a sua profissão a partir da lição do grande empreendedor que foi o rei Salomão. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Amém.